Destaques da semana começando agora. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui 7h30 da noite em ponto. Seja bem-vindo você que já está aqui, como Marcelo, Dirceu, Sucaca, Marco. Boa noite a todos vocês. O pessoal vai chegando aí. Temos bastante coisa para ver. Inclusive, quem me segue lá no Instagram já viu, deu uma espiadinha nos conteúdos que a gente vai falar. Hoje temos várias coisas de vários fundos, de vários tópicos. Interessante hoje. Hoje tem tema de tudo quanto é lado. É compra, é venda, é contrato de locação, é contrato ajustado, é expansão de imóvel. Tem muita coisa acontecendo. Obviamente, como sempre, tem emissão, porque a gente agora está voltando para esse momento onde temos emissões praticamente todas as semanas. Então vamos falar um pouquinho de emissões aqui também. E, obviamente, mais alguns outros temas e tirar as dúvidas de vocês também. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fernando, Thiago, Augusto. Boa noite. Vamos, então, começar aqui a nossa jornada desta noite. Boa noite, André. Boa noite, Suelen. Vamos lá. Destaques da semana do dia 12 ao dia 18. Lembrando que agora a gente fica mais atento aos fins de semana, porque parece que até em fim de semana sai fato relevante, como aconteceu no outro fim de semana, onde o BTLG soltou uma emissão durante o sábado. Agora a gente fica mais esperto ali com o sábado e o domingo. Boa noite, pessoal que está chegando aqui. Então, aqui um compilado dos nossos destaques rápidos, algumas notícias que valem a pena serem mencionadas. Então, primeiro, TRNT, que é o Torre Norte, ele teve algumas adimplências, ou seja, aluguéis que estavam atrasados e foram pagos, porém, agora tem novas inadimplências, e se você somar o que ele recebeu com o que ele deixou de receber, vai dar um impacto negativo de 5 centavos por cota. Segunda notícia do Mint 11, que é aquele fundo educacional que tinha duas propostas na mesa para poder vender o seu portfólio, uma delas sendo a do HGRU, a qual foi aprovada. Então, a venda dos imóveis do portfólio do Mint foram aprovadas para o HGRU. E o que a gente aguarda agora dessa notícia, né? Porque assim, a história aqui, em tese, beleza, foi concluída essa parte. Agora o que a gente aguarda é a emissão do HGRU, que deve acontecer logo mais. Quando teve aquele documento falando dessa transação, era estimado que essa emissão deveria acontecer agora em agosto, em algum momento de agosto. Não necessariamente vai acontecer em agosto, porque não é uma garantia, mas pode acontecer por agora. Então vamos acompanhar. Terceira emissão, Helg. Ele pagou mais quase 1 milhão de suas dívidas. Então, mês a mês, ele está pré-pagando a sua dívida, se desalavancando. E esse CRI em específico agora reduziu o seu saldo devedor para ali quase 3,6 milhões de reais. Então, de pouquinho em pouquinho, ele está quitando as suas dívidas e sendo menos alavancado. Quarta notícia, OneF. Ele é um fundo também passivo, um fundo de escritórios também, e naquele imóvel The One. E ele tem agora uma assembleia para aprovar a venda dele para o PVBI por ali quase 193 milhões de reais, o que dá os seus 32 mil reais por metro quadrado. Essa é uma assembleia agora em andamento, então se você é cotista, você vai receber ali todas as instruções para você ver, obviamente, todos os detalhes completinhos, mas também para poder fazer o seu voto. Passando aqui, temos 3 emissões. Eu estou aqui na outra tela com o Suno Emissões, a gente fala mais em detalhe dessas emissões mais para frente, ou de outras emissões que vocês tenham curiosidade, mas basicamente o VVCO anunciou a sua 7ª emissão, HGBS a sua 9ª emissão e o GGRC a sua 6ª emissão. Daqui a pouquinho eu abro aqui o Suno Emissões para a gente olhar as datas e tudo certinho, mas antes disso, seguimos aqui para as nossas notícias. Então, primeiro, o Betra, Fundo de Fazendas do BTG, ele teve um distrato, na verdade, dando 2 passos para trás, porque tem 2 fatos relevantes aqui para trás que eu acho importante trazer o contexto. Basicamente, eu esqueci agora, acho que foi junho ou julho, teve um fato relevante, basicamente falando que ele teve ali um problema com um inquilino, onde para pagar, né, o que era devido, e eles iam resolver isso de alguma forma. No anterior, que foi acho que no comecinho de agosto, saiu um fato relevante falando que o fundo ia vender uma das terras, um dos imóveis. Só que tem um outro, que é o assunto aqui deste fato relevante, que houve um distrato entre a família Bergamasco e o fundo. Então o fundo retoma a posse do imóvel para que ele possa ser reposicionado. Por reposicionado, entenda como ou vendido ou novamente arrendado para um outro grupo, outra pessoa. E o fundo já colocou no fato relevante que ele já está em negociação para fazer este arrendamento ou esta venda. Então agora a gente precisa aguardar
mais um fato relevante para concluir a história deste imóvel em específico. Fora isso, não foi mencionado mais nada. Agora a gente passa para o TEP, novas locações. A gente tem acho que 2 ou 3, dependendo do seu ponto de vista, a gente tem 4 notícias de locações aqui, só que 2 delas não são novas, mas sim extensões. Então a gente já chega lá. Primeiro a gente tem o TEP 11, ele assinou um novo contrato de locação no edifício Passarelli com a Okian Engenharia, tomara que eu não tenha falado errado o nome aqui. A área alocada de um pouquinho mais de 170 metros quadrados, o prazo de contrato são 5 anos e a vacância do fundo cai de 5,05% para 4,57%. De pouquinho em pouquinho, esse é mais um fundo que vai reduzindo a sua vacância. E vale mencionar também que, com essa alocação, o imóvel em questão, o edifício Passarelli, ele passa a ficar 100% locado. Não o fundo, o imóvel. O fundo está quase com 0% de vacância, mas ainda tem um pouquinho, esses 4,57%. Passando aqui para o RCRB, mais um contrato também de locação no edifício Bravo Paulista. A locatária é a Peite, imagino que seja assim que se diz, área alocada de um pouquinho mais de 215 metros quadrados, prazo de contrato de 5 anos. Vale mencionar que eles informam quanto que tem de carência e desconto. No caso, tem 4 meses de carência e descontos escalonados. Lembrando que desconto escalonado é aquele que vai diminuindo com o tempo. E tem um aviso prévio de 6 meses. A vacância do fundo também vai sendo reduzida de 13,3% para 12,8%. Este é outro fundo que de pouquinho em pouquinho também está reduzindo a sua vacância. O que eu acho legal de a gente ver, não só para o fundo, seja o RCRB ou seja o TEP, o legal é a gente ver que temos consistentemente notícias de fundos de escritórios fazendo novas locações, o que indica, o que pode indicar que o setor ele vai melhorando, ele está melhorando. E conforme os juros efetivamente caírem, né, porque ele caiu um pouquinho, mas a gente tem aí a expectativa de continuarem caindo, vai melhorando a economia, vai melhorando o cenário, vai melhorando o setor, vai melhorando as vacâncias. Então é um ciclo positivo que a gente vai começando a ver. Claro, são muitos fundos de... Na verdade, vamos sair aqui do âmbito de fundos imobiliários, né? São muitas lajes, muitos escritórios que temos por aí, alguns de qualidade boa, outros nem tanto, alguns melhores localizados, outros nem tanto. Então, tudo vai depender das suas regiões, dos seus tipos de imóveis, mas pelo menos, de uma forma assim um pouco mais geral, a gente enxerga aí novas locações, pelo menos mais locações do que rescisões, ou seja, mais ocupações do que vacâncias. Isso traz aí pelo menos um sentimento positivo para todos nós. Continuando aqui, essa nova locação ela vai ter um impacto financeiro anual de 8 centavos por cota. Reforçando, é 8 centavos por cota no ano. E lembrando também que há uma carência e há um desconto durante esse comecinho desse contrato. Depois, por fim, o fundo menciona que ele está já em negociação, em andamento, para locações no portfólio, né, outras locações no portfólio. O contracorrente falou aqui, né? Ele acha que melhora, mas não volta aos patamares anteriores. Bom, de fato, que assim, a gente afundou muito por conta da pandemia e até hoje a gente sente esse impacto, juros muito altos, inflação muito alta, apesar de que agora ela já está mais controlada, mas por muito tempo ela ficou bastante alta. Então, para a gente voltar para um cenário aquecido, pujante, onde a indústria realmente está muito mais bombando, tem chão ainda. Então, assim, pode voltar para os patamares anteriores? Claro que pode. Vai acontecer agora? Provavelmente não. Vai ser no ano que vem? Possivelmente não. Quando isso vai acontecer? Não tenho como afirmar, não tenho uma bola de cristal. Mas, assim, são ciclos. Em algum momento a gente vai estar num patamar do ciclo super positivo. Quando a gente chegar nesse momento, é possível que a gente atinja aqueles patamares anteriores. É possível até que a gente supere patamares anteriores. Só que isso não vai acontecer agora, não vai acontecer esse ano, porque demora um pouco mais para isso acontecer. São ciclos de anos, né? Então é importante lembrar isso também. Mas muito bem colocado. Continuando aqui, RBVA. Ele assinou um aditivo, ou seja, atualizou o contrato de locação que já existe com o Santander para 4 imóveis. Lembrando que o Santander é um dos maiores inquilinos do RBVA, tem diversos imóveis locados para o Santander. Há algum tempo, o fundo já tinha conseguido fazer essa atualização dos contratos, dos aluguéis, renovado esses contratos, só que não foram todos os imóveis de uma vez. Faltaram alguns ainda. E aqui a gente tem 4 que restaram para ter o seu contrato
ajustado. Por ajustado, entenda como uma renovação do contrato, então agora tem mais 10 anos de contrato. Esses contratos venceriam em junho agora, que passou inclusive, mas com a renovação vai até 2033 agora. Esse aditivo, essa atualização do contrato, essa renegociação, ela traz um impacto negativo para o fundo, porque os aluguéis foram ajustados para baixo. Lembrando que o Santander foi que teve toda aquela discussão por conta do IGPM, por conta da correção, que o aluguel subiu demais, muito mais do que seria uma curva normal de um aluguel, como eram contratos atípicos, tinha que corrigir obrigatoriamente, não tinha o que fazer, tinha que seguir o contrato. Então, por ter subido demais, o fundo se aproveitou, no bom sentido, de aluguéis mais altos por conta desse período. Quando chega o final do período, aí tem que ter o reajuste para um patamar que faça mais sentido para o mercado atual, o qual é uma renegociação para baixo do aluguel, que traz um impacto financeiro de praticamente 1 centavo por cota. Então, é um impacto pequeno, porém, o fundo reforça que o guidance que eles deram de rendimento para o fundo se mantém em R$ 1 por cota. Então, esse impacto financeiro negativo não afeta o guidance de R$ 1 por cota como distribuição desse fundo. Inclusive, isso aqui é um ponto que eu acho bem bacana para exemplificar a questão do prefiro o contrato atípico, prefiro o contrato típico. Primeiro já começa essa discussão dizendo que não existe o melhor. São formas diferentes. Para um tipo de imóvel pode ser melhor para outro tipo de imóvel pode ser melhor outro, para um tipo de cenário pode ser melhor, enfim, não existe o melhor. Ponto. Dito isso, o que eu quero trazer aqui é alguns pontos que você pode saber para melhorar a sua análise. O que o contrato atípico possui de risco? Então, antes de falar do risco, qual é a segurança que ele traz? Quando você fecha um contrato atípico, seja 10, 15, 20 anos, você está fechando este aluguel por 10, 15, 20 anos. É fixo, está fechado. Este aluguel ele não muda. Ele será corrigido, porém o aluguel em si base não muda, apenas correção. Dito isso, em algum momento, nesses anos, esse contrato vai acabar. E esse contrato precisará, ou possivelmente será, renovado. Quando ele for renovado, ele vai ter que ser ajustado para o patamar de mercado. Se quando foi assinado, estava acima de mercado, então provavelmente quando o contrato acabar, na verdade, né, ele vai ser reajustado para baixo. O inverso é verdadeiro. Mas o ponto é, quando chegar no final do contrato, a realidade pode ser totalmente outra. Então é um comportamento interessante para você acompanhar sobre contratos atípicos. Isso é ruim? Não necessariamente. É apenas uma característica, uma dinâmica. Pelo menos você ficou ali seus 10, 15, 20 anos com esse contrato, aproveitando os aluguéis. É uma segurança. Só que em troca dessa segurança, lá no final do contrato, você vai ter um momento incerto até chegar mais perto. E um ponto aqui que eu esqueci de mencionar, né? Durante os 30 primeiros meses, lembrando que é um contrato de 10 anos, né? O aviso prévio é de 6 meses e a multa de rescisão é o saldo restante. Então, se o inquilino decidir sair antes desses 30 meses, aí ele vai ter que pagar tudo o que ele deve, ou seja, o restante desses 30 anos ele precisa pagar como multa. Passaram os 30 anos, aí ele pode rescindir, ele ainda vai ter uma multa, ainda vai ter o aviso prévio de 6 meses, ainda vai ter uma multa, só que essa multa ela já é muito mais suave do que o restante do saldo. Ela passa a ser 3 aluguéis, né? O equivalente a 3 aluguéis. Então, depois de 30 anos, a multa cai. Agora a gente vai falar de eu sempre troco as letras aqui. BRCO, no caso. É que tinha um outro fundo que chamava RBCO, mas a gente vai falar do BRCO. Este é o Fundo de Logística da Bresco, só para deixar claro. Então, ele teve uma rescisão antecipada do Carrefour no Bresco Contagem. A área rescindida é de um pouco mais de 20 mil metros quadrados. A vacância do fundo ficará em 6,9%. A representatividade dessa locação era de 4 centavos por cota. E aqui vem algumas informações importantes sobre não só a rescisão, mas também o impacto financeiro. Então, primeiro, o aviso prévio é de 6 meses. Então, avisou agora, o inquilino vai continuar no imóvel por mais 6 meses. Segundo ponto, há uma indenização, que é aquela multa de rescisão antecipada, equivalente a 6 aluguéis. Terceiro ponto, ele vai ter que devolver também, o inquilino vai ter que devolver também os descontos que foram concedidos para ele lá atrás. Lembrando que normalmente isso acontece se eu, como dono do imóvel, te concedo alguns descontos, algumas carências, alguns benefícios para você fechar o contrato comigo, beleza. Só que se você
me deixar na mão, se você sair no meio do caminho, a gente tinha um contrato de X anos, você falou, não, tchau, não quero mais, vou sair, então você me devolve esse desconto que eu te dei. É basicamente isso que acontece aqui. Então, o fundo tem para receber 6 meses ali de aviso prévio ainda, 6 meses dessa multa de rescisão, equivalente a 6 meses, e também essa devolução desse desconto. Esse desconto a gente não sabe quanto que é, pode ser muito, pode ser pouco, enfim, mas tem ali alguma coisa para receber também. E por fim, o que o gestor deixa lá claro também é que essa rescisão não deve impactar o guidance do fundo de 87 centavos por cota. Então, essa rescisão não deve impactar os rendimentos, pelo menos não agora, o que é um ponto importante de transmitir para os seus cotistas, né? Dar um pouco mais de visibilidade do que vai ser daqui para frente. Então, a princípio, nada muda no guidance. Passando para mais uma notícia, que é uma notícia do TRXB, mas é indiretamente do TRXF, porque o TRXF possui uma boa quantidade de cotas do TRXB e é o seu controlador. Então é uma notícia dos dois fundos, na verdade. Mas lembre-se que a notícia, conforme eu contar, estamos falando do TRXB, não do F. Então, o TRXB, ele celebrou ali uma adição, aquela adição que eu falei, aquela atualização do contrato de locação, onde essa adição ela prevê uma expansão do contrato, uma expansão do imóvel e uma extensão do contrato, do prazo de locação. Então, o que vai acontecer? O prazo deste contrato, que o fundo já tinha com o inquilino, aumenta em 20 anos. Então, é um contrato bastante longo, será aumentado, estendido em 20 anos. E o fundo também investirá na expansão desse imóvel. Então, o TRXB pagará ali quase, um pouquinho menos de 20 milhões de reais para expandir esse imóvel. Expandir, entenda que vai aumentar um pouco o imóvel. Por conta disso, quando acabar essas obras de expansão, o aluguel também será ajustado. O ajuste desse aluguel está ali previsto, estimado, após a conclusão da expansão, em ser mais 5 centavos por cota. Mas lembrando, estamos falando do TRXB, não do F. O TRXF, por ser um grande cotista desse fundo, ele também vai ser impactado positivamente, porém indiretamente. Não foi mencionado o valor em específico, mas o gestor ele mencionou, ele reforçou que isso deve ali manter o guidance do TRXF entre 85 centavos e 90 centavos. Tá? Então ele deve ficar ali, ou deve se manter, deve continuar dentro dessa margem de 85 e 90 centavos. Então, mais uma obra para atualizar um imóvel do portfólio. Lembrando que o TRXF ele já tem alguns outros imóveis dentro do próprio portfólio nessa pegada de expansão, atualização, reforma. O TRXB também faz isso. Então, eles basicamente estão seguindo a sua estratégia e isso daí vai ser revertido em mais rendimentos em algum ponto aí no futuro, quando acabarem essas obras. Seguindo, temos o XPPR, Fundo de Lajes da XP. Ele celebrou uma escritura, ele oficializou então a venda de um imóvel de 2 conjuntos lá no edifício iTower, que é em Alphaville, que é aquele prédio grudado no shopping Iguatemi. A área vendida é de quase um pouquinho abaixo de 760 metros quadrados. O valor da venda foi de 7 milhões e meio, esse valor o qual foi pago já integralmente para a securitizadora, reduzindo a alavancagem do fundo. Então, lembra lá atrás, quando o fundo divulgou um fato relevante, falando que ele estava buscando vender os seus ativos ou parte deles para poder reduzir a alavancagem do fundo? Então, ele já fez aqui mais uma venda. Esse dinheiro já foi usado para reduzir a alavancagem do fundo em 7 milhões e meio. Lembrando que esse fundo ainda tem um bom caminho pela frente para conseguir reduzir toda a sua alavancagem, porque ele é um fundo bastante alavancado. Se não me falha a memória, alguma coisa ali próxima de 600 milhões de alavancagem. Também lembrando que essa alavancagem ela tem um prazo 2035, acho que 2045 também, são 4 CRIs com prazos longos, então não precisa pagar os 600 agora, mas tem aí 600 pela frente. Lembrando que também desses 4 CRIs, um deles é a CDI, esse CDI acaba deixando a dívida mais cara, então faz sentido você vender um imóvel para poder pagar a dívida. E um ponto também que foi mencionado aqui é que esses imóveis estavam vazios. Então, imóvel vazio, além de não gerar receita, ele também gera despesa. Então, você vender um imóvel vazio,
além dele te dar o dinheiro da venda, você recebe o dinheiro da venda, você também deixa de ter que pagar a despesa daquele imóvel. Então faz sentido um cenário disso. Porém, o resultado da venda foi de uma venda abaixo do valor contábil do imóvel, portanto, gerou um prejuízo de quase 15 centavos, né? Deu 14,9 centavos. E o ponto é que ele também menciona no fato relevante, o gestor menciona que esses imóveis estavam vazios, e daí, se você considera as despesas desse imóvel e considera as obrigações também que o fundo tem, essa alienação, essa venda desse imóvel melhora a estrutura de capital do fundo. Lembrando que 100% desse dinheiro foi usado para pagar parte da dívida que ele tem. E, consequentemente, já que ele reduz o quanto de imóveis vazios ele tem do portfólio, a vacância do fundo também acaba caindo de 47% para 46%. E isso aqui deve ser só mais uma venda das próximas que ele deve fazer, porque ele já anunciou que isso faz parte da estratégia. Agora a gente tem o HGLG. Imagino que não seja novidade para ninguém, especialmente você que acompanha aqui os destaques da semana, acompanha as notícias dos seus fundos, porque já falamos disso aqui algumas vezes. Agora foi oficialmente concluída a venda dos imóveis do GTLG para o HGLG. Lembrando que são 4 imóveis, 4 galpões, um deles inclusive é aqui perto de casa. Eu já postei lá no Instagram um vídeo mostrando assim de frente do imóvel para dar uma ideia de magnitude, porque é um imóvel grande. Então, inclusive, se você não me segue lá no Instagram, o link está aqui embaixo na descrição, caso você não saiba, está aqui na tela também, @mcorreia.jr. Então, como que funciona aqui essa aquisição? Ele já tinha pagado 578 milhões de reais lá no final de julho, e agora ele oficializou, concluiu essa aquisição, pagando mais 812 milhões de reais, 812,47 milhões de reais. Sendo que desse valor, 13,1 era um saldo devido entre as partes, que foi pago já à vista, e depois tem também mais quase 800 milhões que foram pagos de duas formas. 426 milhões de reais foram pagos em moeda corrente, ou seja, usou caixa, usou dinheiro que ele tinha para pagar, já foi pago, e também quase 373 milhões de reais foi via securitização, ou seja, uma alavancagem que o fundo fez a IPCA mais 5,93%. Esse é o custo desse CRI. Então, basicamente, ele já comprou o imóvel, já pagou com parte do dinheiro do caixa, que dá mais ou menos R$ 1 milhão no total, e daí o restante ele fez via CRI. O fundo agora passa a receber 100% dos aluguéis do imóvel, e isso daí representa, ou seja, não estou falando de rendimento, tá? Estou falando de o quanto que o aluguel desse imóvel representa de renda para o fundo, que é 28 centavos. Aí depois, para esse dinheiro cair no seu bolso, tem que descontar as despesas, tem que descontar as taxas, tem que descontar o que tiver que descontar ali no meio do caminho, para daí se tornar um rendimento no seu bolso. Mas é importante só notar que estes imóveis representam, no total, 28 centavos por cota da renda do fundo. Do fundo, desculpa. E por fim, eles mencionam que o valor desembolsado, considerando, né, o valor desembolsado, porque tem uma certa alavancagem, o cap rate do primeiro mês dessa aquisição, que seria 8,18%, é aumentado para 9%. Então, isso mostra o potencial da securitização, da alavancagem, de potencializar o resultado do fundo. Se não me engano, tem mais uma linha aqui. Não, é só repetido mesmo. Então, é isso aqui. Então, essa daqui conclui o HGLG. Eu coloquei ali sem querer mais uma linha, né? Vamos até pular. Aí, lembrando que você consegue não só ler esse tipo de notícia, mas mais análise, mais profundamente. O professor Baroni lê todos os relatórios gerenciais, todos os fatos relevantes. Ele simplifica e entrega para você uma análise lá no radar de fundos imobiliários para assinantes. Se você não é um assinante, eu convido você a ser um assinante. Tem o link aqui na descrição. Lá no final você encontra o link para assinar a assinatura Suno FIS e aproveitar o radar de fundos imobiliários, como as nossas recomendações de fundos imobiliários e também os relatórios de análise. Então é uma forma de você conseguir acompanhar todo o mercado todo não, né, mas os principais fundos do nosso universo de cobertura através ali das análises do professor Baroni. O link está aqui na descrição. E o Leandro perguntou o que é cap rate. O cap rate nada mais é do que o retorno que o imóvel vai dar para o fundo. Então, quando você compra um fundo imobiliário, por exemplo, você olha o dividend yield, certo? O dividend yield nada mais é do que a proporção do que você pagou e do que você recebe.
Aqui a gente está falando da mesma coisa. O cap rate é basicamente o dividend yield que o imóvel vai dar para o fundo, é o retorno sobre o investimento que o fundo fez. Então ele pagou X, ele vai receber Y, então essa proporção quer dizer que ele vai receber 9% ao ano, no caso ali do HGLG, né? Então é como se fosse um dividend yield do imóvel. Deixa eu ver aqui se tem algumas dúvidas. O Marcos Santin falou aqui. Não sei se o nome é esse, mas não ouço falar sobre arbitragem parcial, onde se faz arbitragem só com parte das cotas vendidas antes da data base para comprar na emissão com desconto maior. Tem isso? Por exemplo, se eu tenho 100 cotas, vendo 10 antes da data base com preço mais alto, depois compro 20 na emissão com preço médio resultante abaixo da emissão. É uma arbitragem, como qualquer outra, só que tem um ponto importante aqui. Então, é uma arbitragem. Então, você vai vender ali parte da sua carteira para entrar na emissão. Primeiro ponto é que você tem que, obviamente, entender que quando você vende antes da data base, você vai receber menos direitos de preferência. Esse é um ponto que você tem que avaliar. Segundo ponto, você tem que ver qual que é a estrutura da oferta. Se ela só tiver período de preferência, então você também vai exercer menos do que você exerceria antes. Então, esse é um ponto. Se tem período de preferência, período de sobras, aí beleza, você pode até compensar isso. Se tiver montante adicional, você compensa mais ainda. Se tiver o período público, você também pode compensar. Lembrando que o período público não é a garantia de compra. Você manda o pedido de quanto você quer, mas depois você fica sabendo quanto que você recebe. Então tem um risco ali também nesse sentido. Mas de resto é a mesma coisa. De resto, você está vendendo parte do que tem na carteira para exercer na emissão. Então é totalmente válido. Só lembre-se dessa parte. Vendeu antes, você recebe menos direito, e daí você tem que ver o quanto que você vai conseguir exercer na emissão. Opa, Ed Invest, boa noite a todos. Conteúdo de ótimo aproveitamento para nós iniciantes na Bolsa de Valores. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu comentário. E esse é um dos meus objetivos. Eu sempre busco não só trazer as notícias de uma forma simplificada para todo mundo entender, mas também fazer esse tirar dúvidas aqui para ajudar todo mundo. Né? Desde a pessoa que já entende praticamente tudo de fundo imobiliário, para a pessoa que está começando agora e ainda tem muita dificuldade. A ideia é ajudar de todas as formas possíveis. O Alexandre ele não colocou um ponto de interrogação aqui, mas eu imagino que seja uma pergunta, né? O XPML11 já integralizou as cotas da oitava emissão? Sim. E a da nona emissão? A da nona emissão ainda não, porém isso deve acontecer na semana que vem, no dia 22, se não me falha a memória. Inclusive, você me fez lembrar de uma coisa que eu não fiz, vamos colocar aqui na tela. A gente não olhou os subemissões, então a gente aproveita e olha o XPML que você mencionou. Lembrando que, para quem não conhece essa plataforma é gratuita, vocês podem usar para acompanhar todas as emissões em andamento, emissões passadas. No caso aqui, essas azuisinhas quer dizer que já terminaram, né? Então a gente está olhando o histórico aqui de emissões. Mas, basicamente, basta você clicar na emissão que abre aqui os detalhes e a gente consegue ver aqui o que você está buscando, que é a data de conversão, dia 22/8. Então, terça-feira. Um ponto que eu deixo aqui também, que é um pouco de dúvida minha também, é que essa emissão, como vocês podem ver, tinha um período público aqui, né? Período público, normalmente, converte junto com o período de preferência. Então, deveria ser tudo convertido no dia 22/8. Porém, no comunicado que o fundo soltou, ele está com uma data diferente. Uma coisa que eu confesso que eu não via, mas talvez seja um padrão novo, não sei, teremos que ver. Ele não, aparentemente, não será convertido tudo no dia 22/8. Então, quando chegar esse dia e você olhar na sua carteira, saiba que, potencialmente, chances são de, neste dia 22/8, converter apenas o que você participou no período de preferência. O que você participou no período público vai lá para o dia 22 de setembro. Então, normalmente era tudo junto, mas eles dividiram. Talvez, aqui, eu novamente jogando ideias no ar, talvez, se tivesse que converter tudo ao mesmo tempo, teria que esperar tudo lá para 22 de setembro. Talvez essa porção aqui eles conseguiram adiantar, e daí o que está no período normal seria o 22 de setembro. Não sei. Enfim, de toda forma, período de preferência, dia 22/8, período público lá em setembro.
Agora, o que eu não mostrei, e acho que é legal mostrar aqui, é que eu comentei no começo da live que tem uma emissão do VISC, né? Era do VISC? Não, desculpa, era do HGBS. Isso que a gente já falou em outra live aqui, HGBS. Então a gente tem essa emissão do HGBS, que eu vou passar rapidinho por ela. Ela vai ser a 227, que a gente já está vendo aqui pelo preço que está acima do mercado. Quando a gente tiver essa bolinha negativa aqui, quer dizer que não tem um desconto. Na verdade, tem até um ágio em relação a este preço e o preço de mercado. Isso quer dizer que este 227 é 0,63% acima do mercado. Quando está verdinho, é abaixo do mercado, porque essa aqui é a nossa coluna de desconto. Então, se o desconto está positivo, está verdinho, é um desconto de fato. Se o desconto está negativo, está vermelho, quer dizer que é um ágio, é o oposto de um desconto. A data base, ou seja, quando o fundo vai olhar quem é cotista no dia 23, ainda não passou, fator de proporção 22,5, e daí começa lá no dia 25 de agosto a oferta de fato, aí vai ser período de preferência, sobras e o período público. Eles pretendem, deixa eu entrar no preço primeiro, né? O preço da cota é 222,34, a taxa é 4,67. Nunca olhem apenas a taxa nominal, porque se você olhar a taxa nominal, você vai olhar, putz, é quase R$ 5, que taxa muito cara. Lembre-se que você precisa comparar o proporcional. A cota do HGBS é negociada na casa dos 220 e poucos. Não é como normalmente é nos R$ 100. Então tem essa diferença. E se você fizer a proporção, é uma taxa de 2,1%. Seguindo aqui na parte de captação, eles pretendem captar no máximo, e aqui eu estou considerando o lote adicional, mais de 625 milhões de reais. Então é uma oferta bastante grande. Beleza, bom, essa daqui é a do HGBS. Quando a gente fizer um relatório de análise, a gente vai acender um botãozinho vermelho aqui. Se você já é assinante, você vai também poder acompanhar pela área do assinante. Fique ligado. E a outra emissão, qualquer outra emissão, do GGRC. GGRC também está com uma emissão. Vamos olhar aqui rapidamente. Sexta emissão, R$ 115,50 o preço de subscrição. Tem ali quase 2% de desconto, ou seja, está mais barato que o mercado. A data base é no dia 18, conhecido como hoje. E daí o fator de proporção, 21,3%, começando ali no dia 22, a preferência. Aí tem preferência, tem sobras e tem o período público. Inclusive, deixa eu só conferir aqui, porque eu não lembro de cabeça. Eu acho que é a do... Deixa eu olhar aqui rapidinho, só um segundo, porque uma dessas duas ofertas, ela... Aqui, a do HGBS, aquele período público é para investidor qualificado, tá? Não é uma oferta restrita para profissional, é para qualificado. Então, apesar de ter aquele período público, é para investidores qualificados. A do GGRC não é o caso. Aí, beleza. Seguindo aqui, preço e taxa. Então, o preço da cota, o que entra de fato ali no fundo, vai ser R$ 114,00. Aí tem uma taxa de 1,50 e proporcionalmente estamos falando de uma taxa de 1,32%, que é uma taxa baixa, positiva. A captação dessa emissão é de um pouco menos de 250 milhões de reais. Captação máxima, né? Eu estou falando aqui também somando o lote adicional. Eu posso até abrir aqui, deixa eu ver aqui, só para mostrar. Deixa eu carregar aqui. Aqui tem o pipeline. Cadê? Deixar aqui no final. Só para mostrar para vocês para onde vai o dinheiro. Aqui. Vou dar um zoom, que não sei se dá para enxergar muito bem. Então, tem aqui uma série de imóveis, tem liquidação de um CRI, tem também aquele CD Anápolis, que foi, acho que foi na semana passada, retrasada, que eu mencionei, que eles vão fazer basicamente uma expansão ali, né? Expansão e benfeitoria aqui dos imóveis. A gente olhando aqui, é tudo, metade mais ou menos é logístico, metade ali é industrial. Os contratos são todos contratos longos, de 10 a 20 anos. Os cap rates também são cap rates altos, né? Isso também depende um pouco do setor, do tipo do imóvel. Temos aqui alguns ali de 10% e 11%, temos aqui um de 9%, 10%, 11%, 12%. Esse 14%, 15% aqui a gente está falando do CRI, né? E aqui os valores de investimento. Aqui é um ponto importante de atenção, só para vocês entenderem, né, as possibilidades. É uma emissão que tem um pipeline, ou seja, uma destinação de 535 milhões, sendo que a captação, que era quanto era não lembro de memória aqui, captação, 246 milhões. Então, caiu. Minha câmera sumiu aqui. Deixa eu tirar a câmera aqui e eu já volto. Arrumar aqui a câmera. Mas, basicamente, você tem ali uma destinação, você tem um pipeline maior do que o tanto que vai captar. Isso quer dizer algumas coisas, né? O primeiro delas é que
é muito provável que não tenha alocação em 100% dessas coisas. Afinal, não tem dinheiro para comprar tudo isso. O que o fundo vai captar não é suficiente para comprar 100% daqueles imóveis. O outro ponto é, aí sou eu dizendo, dentro do universo de possibilidades, é que o fundo poderia se alavancar para comprar mais coisas, já que com alavancagem você consegue comprar mais usando menos dinheiro. Voltei, minha câmera voltou aqui, peço perdão. Então, basicamente é isso. E vocês podem achar todos esses links aqui nessa parte de documentação. Deixa eu ver aqui. O Marco perguntou: normalmente, taxa está relacionada à prestação de um serviço. Correto. Então, quais os serviços que são cobrados na emissão? Poderia explicitar? Claro. Na verdade, melhor do que eu explicar, quer ver? Deixa eu lembrar de cabeça aqui. Eu preciso de um fundo que tenha prospecto. Acho que o do HGBS tem. Fica até mais fácil de eu mostrar para vocês do que só explicar. Mas enquanto eu vou abrindo aqui, basicamente é o seguinte. A taxa, de fato, é falando de um serviço. Para você realizar uma emissão, deixa eu só. Para você realizar uma emissão, você precisa contratar serviços e você também precisa pagar algumas taxas. Então, essa taxa que a gente fala de emissão, ela engloba esses serviços e algumas taxas que o fundo precisa pagar. Eu peguei aqui a do HGBS. Deixa eu só compartilhar novamente a tela, que vai ficar claríssimo para você. Vamos aqui, ó. Vou ficar aqui embaixo, na verdade. Então, ó, aqui é só uma parte da tabela, tá? Tem mais aqui embaixo. Então, o que você está pagando através da taxa? Você está pagando comissão de coordenação e estruturação, comissão de distribuição, que basicamente são os dois pontos mais caros. Então, você basicamente está pagando uma taxa de serviço para coordenar, estruturar e distribuir essa oferta. Aqui é onde mora a maior parte do custo. Então, normalmente, ofertas que conseguem serem realizadas com um custo mais barato, eles conseguem, nessa parte aqui, negociar um custo mais barato. Porque o restante, não, algumas, né, dessas coisas restantes são fixas, né, são taxas que tem que pagar. Por exemplo, taxa da CVM, tem que pagar. Taxa da B3, outra taxa da B3, outra taxa da B3. E algumas são fixas, tá vendo? Então aqui não tem muito o que fazer. Então, esses aqui você vê que não representam muito do custo da oferta. Então, é aqui que mora, tá? Quando você vê taxa de oferta, é basicamente disso aqui que eu estou marcando na tela que você está pagando. O restante é menos representativo. Ainda é representativo, mas menos representativo. Então é isso que você está pagando, tá? Serviço de coordenação, estruturação, distribuição e as taxas todas necessárias para você conseguir realizar a oferta. E também advogado, né? Precisa de advogado para estruturar tudo isso daqui. Ele complementou, né? Digo isso porque serviços normalmente são fixos e não percentuais. Alguns sim, outros não, né? Essa parte de distribuição, por exemplo, quanto maior a emissão, mais difícil é o esforço de distribuição, portanto, exige mais, portanto, cobra-se mais, normalmente, tá? Então, por isso que esses custos aqui são variáveis. Mas que nem eu mostrei, tem uns ali da B3 que são fixos. E esses fixos, obviamente, vão ficando cada vez são menores, né, dependendo ali do tamanho, proporcionalmente menores, dependendo do tamanho da oferta. Bueno, pessoal, boa noite para todos vocês, bom fim de semana para todos vocês. Antes disso, ó, ele só perguntou de novo aqui, o serviço de distribuição muda para cota 10 ou 100? Não, é baseado no tamanho da emissão. Então é baseado em 100 milhões de captação, 500 milhões de captação, isso vai mudar o tamanho da oferta. Mas se é base 10, base 100, isso não muda. O que muda é o tamanho da oferta em si. Bom, dito isso, boa noite para todos vocês, bom fim de semana para todos vocês. Muito obrigado pela participação, pelas perguntas, pela interação aqui no chat. Espero que eu tenha iluminado a vida de vocês para conseguir acompanhar tudo isso, simplificado, ajudado vocês a investir em fundos imobiliários. Esse aqui é o meu objetivo, sempre conseguir ajudar. A gente tem aqui alguns links importantes na descrição para você se tornar um assinante, caso você não seja ainda. Tem uma planilha também de graça aqui para vocês. Eu fico por aqui, mas a gente se vê na semana que vem. Bom fim de semana, descansem, fiquem na paz. Comam aí suas pizzas, hambúrgueres, churrascos, descansem, porque semana que vem a gente tem mais conteúdo. Valeu, pessoal, eu fico por aqui e até a próxima.